Olá, que estejam todos bem, Léo aqui novamente para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar mostrando alguns detalhes sobre a origem dos dados desse dashboard aqui eleitoral que eu já apresentei no vídeo anterior. E também todos os códigos de SQL que eu usei para fazer relacionamento entre as tabelas, tá? Com os dados vai ficar mais simples de entender. Então, primeiro, falar sobre a origem dos dados. Os dados eles não vêm diretamente do TSE, eles vêm desse site aqui, que é o base dos dados. Vou deixar na descrição do vídeo. E é um sistema, né, um site que é de algumas pessoas, uma iniciativa de algumas pessoas para agregar informações, né, e disponibilizar essas informações públicas. Então, aqui está os dados do TSE, que eles fazem a integração, né, colocam para cá e ficam disponíveis tanto para download em Excel ou pegar, né, os dados via alguma linguagem de programação, como SQL, Python ou R. Tá tudo aqui disponível, né, mostrando aqui. E aí eu optei pelo SQL, que dá para integrar no BigQuery, que é essa ferramenta aqui gratuita do Google, que a gente consegue integrar bancos de dados e fazer relacionamento entre os dados, né, que é bem interessante, bem intuitivo, bem fácil de aprender. Então, basicamente aqui está todos os dados do TSE. Eu usei algumas tabelas, tá? Como por exemplo aqui a de candidatos, a de receitas, a de despesas e também usei aqui uma outra tabela. Não tem só dados do TSE, né? Tem dados de outros dados públicos. E eu tive que pegar aqui da tabela de municípios, né? Para pegar, porque aqui só vai ter o ID do município, não vai ter o nome. Aí para pegar o nome eu tive que fazer o quê? Um relacionamento. O primeiro relacionamento que eu tive que fazer para buscar o ID do município aqui e me retornar o nome do município, né? Que eu vou estar mostrando melhor no código. Então essa é a origem, eu vou deixar na descrição aí para vocês conferirem, certo? Vindo agora para o código em si, para os códigos, né, em si, aí só mostrando aqui, ó, quando a gente faz a conexão do... Não vou falar sobre a conexão em si, né, daqui com o BigQuery, que é bem fácil, mas depois que você conecta, você tem acesso a todas as tabelas, ó, tem muita tabela aqui, depois eu até pretendo trabalhar com outras tabelas, só dados públicos, e aí vai ter aqui a do TSE, né, que é tipo todas as tabelas que tem aqui, ó, isso aqui são tabelas, né, elas vão estar disponíveis aqui também, ó, todas as tabelas. E aí, com isso, a gente consegue usar o SQL, que é uma linguagem para se comunicar com os dados, basicamente. Então, a gente usa ela para fazer, para obter dados, né, puxar os dados, fazer tratamentos e tudo mais. É uma linguagem para mexer com isso. E aí, basicamente aqui, eu vou estar mostrando o que eu fiz para a receita. Né? Essa tabelinha aqui de receita, se a gente vir aqui na receita dos candidatos, ó, a gente vai ter dados só sobre receita. Né? E aí, vocês podem notar que tem esses dados aqui qualitativos. Ó. Receita por cor da pele, estado civil, né? E por idade aqui e gênero também, que não estão disponíveis na tabela de receita. Eles vão estar disponíveis na tabela de candidatos. Não está disponíveis aqui na tabela de candidatos, são as informações qualitativas, né? Vai ter até outras informações aí, várias informações sobre os candidatos. Ó. Aí o que foi que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um relacionamento da tabela de receitas, da tabela lá que tem os municípios, né? Para pegar o nome do município, e também os dados qualitativos dos candidatos. Então aqui está o código como eu não vou estar também abrindo em detalhes o código, mas basicamente a gente pega aqui, né, todos os dados da tabela de receitas, faz um select, aqui são as colunas das tabelas de município e também as do candidato, e aí a gente faz aqui os relacionamentos, né? A gente monta aqui a lógica, usa um left join, que é justamente para pegar aqui, e a chave que eu usei foi, por exemplo, aqui do ID do município, eu pego o ID do município da tabela de receitas com o ID do município da tabela de municípios. E aí, com isso, eu consigo obter o nome. Tem que ter uma chave em comum. Né? E aí, para fazer a mesma coisa aqui para os dados qualitativos, eu tive que relacionar pelo ano e também pelo ID do candidato. Todos os candidatos vão ter um ID exclusivo, então a gente consegue fazer o relacionamento dessa forma. E aí, eu peguei apenas os candidatos com situação deferida, né, com a candidatura aceita. Então isso também dá para ser feito. Aí com isso a gente obtém essa tabelinha aqui, né, que vai ter todas essas colunas. Ó. Tem muita coluna aqui, algumas até vazias, né? Mas basicamente essa é a tabela que a gente obtém, com todas as colunas aqui.
E isso foi feito também para despesas e também para os resultados, né, que vai ser a votação. Foi basicamente usada a mesma lógica, só trocando aqui algumas coisas. E aí, com isso, eu cheguei nas três tabelas, que são essas três, nas três tabelas que são as bases para essas páginas aqui, de receita, despesa e votação. Aí, tem essa última página no Dash aqui, que é o custo por voto, que eu usei um outro código bem mais avançado para relacionar as tabelas de receita, despesa e resultado dos candidatos, a de município, né, para pegar o nome do município, e também os dados qualitativos. E aí, aqui foi onde realmente deu mais trabalho. Ó, vocês podem ver que o código ele é bem mais completo, tem muito mais coisa aqui, e deu realmente muito trabalho, porque os dados não estavam batendo, eu tive que fazer vários testes, e até chegar no resultado ideal, no resultado correto, e tá aqui, certo? Então foi bem trabalhoso, mas foi bem interessante porque eu fui aprendendo na prática e já fui testando, né? Porque o objetivo é justamente pegar basicamente aqui a despesa e os votos para ter o custo por voto, que é uma medida de eficiência, né? Para a gente poder analisar a eficiência dos gastos, né? Então, o candidato teve tanto despesa, mas teve tantos votos. Aí a gente consegue fazer comparação entre os candidatos com os filtros aqui, né? A gente pode pegar só os eleitos e tudo mais, e dá para ter essa noção. Aqui também vai ter o custo por voto, por estado civil, por estado e tudo mais. Então eu tive que fazer esse relacionamento. Aqui nem precisava da receita, eu coloquei mesmo só para ficar mais completo. Né? E, enfim, foi dessa forma aí que eu consegui fazer. Aí, beleza. Né? Então, resumindo, aí aqui para essa custo por voto eu tive que colocar um filtro para excluir os cargos, né, que são do poder executivo. Eu deixei só o poder legislativo porque é o que faz mais sentido nessa comparação de custo por voto. Então eu tive que excluir, né, então está escrito aqui prefeito, governador e tudo mais. E, enfim, eu tive que fazer aqui alguns agrupamentos. Ó, esse comando if aqui é para tornar uma coluna como virtual, digamos assim, uma tabela como virtual, para depois juntar, né? Então eu tive que fazer um if tanto das receitas, despesas, municípios, todas as tabelas que eu usei, tive que fazer esse if, e só depois que eu fiz o relacionamento completo aqui, tá? A gente faz o select e faz os relacionamentos. Aí realmente dá muito trabalho porque você tem que fazer agregações aqui, né? Então não pode pegar a tabela inteira, tem que fazer agregações, que é justamente esse grupo vai aqui. A gente tem que agregar por ID do candidato, por ano, por nome do candidato, e por aí vai. Todos esses dados aqui são importantes para simplesmente, que lá na tabela de receitas vai ter várias linhas para o mesmo candidato. A gente tem que simplificar isso, deixar tudo agrupado para ele pegar realmente o valor total, né, da receita, despesa e votação por candidato, ano, nome, município e tudo mais. Tá? Para realmente reduzir o total de linhas e deixar os dados prontos aqui para ser relacionados. Se relacionar de uma outra forma vai dar errado, era o que estava dando errado até eu chegar nessa lógica aqui. Então, só mostrando aqui o que foi feito, tá? Esses são os códigos. Aí, após isso, a gente tem que salvar esse código aqui, né? A gente tem que salvar em tabelas, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Então, daqui eu criei esse outro conjunto de dados, né? Que é um conjunto de dados meu. E aí vai ter as tabelas, ó. Vai ter a tabela de despesa, que aí já vai abrir no formato de tabela. Tabela de receita, tabela de receita, despesa e votos, ela já vai estar aqui, ó, no formatinho de tabela pronta, né? E aí eu faço o código, salvo numa tabela desse tipo aqui, e daqui eu faço a conexão no Looker, né? E aí eu coloco para atualizar, né? Para ela ficar sempre se atualizando, inclusive os dados de 2024 já vão até estar um pouco disponíveis, né? Aqui para a receita já vai ter dados de 2024, mas não está tão completo ainda. Ainda está atualizando, né? Mas já estou fazendo isso também. A gente consegue programar a atualização. Né? Então, basicamente, fica salvo tudo aqui, como se fosse uma propriedade minha, né? A gente faz essa query, esse código, e salva tudo aqui em tabelas. Ó. E aí pronto, fiz a conexão aqui, e aí está tudo funcionando direitinho para vocês testarem, né, como eu mostrei no vídeo anterior. E é isso. Basicamente é dessa forma que a gente trabalha, né, com esses dados do base dos dados no BigQuery, e foi uma experiência bem interessante porque
São dados públicos, são dados de interesse público e são fáceis, né, de você conferir. Esses dados estão disponíveis em outros locais na internet, mas não de forma assim agregada, né? Você tem que, né, dar vários cliques até chegar no candidato, enfim. Não dá para fazer esses filtros aqui por município, estado, para ter métricas dessa forma, né, uma tabela dinâmica por partido e cargo. Essa questão da faixa de idade e gênero, né, eu fiz uma fórmula, que a gente tem as idades, aí dentro do próprio Looker mesmo eu fiz uma fórmula para ele pegar e separar, né, as idades por faixa, para a gente chegar nesse gráfico aqui, e por aí vai. Né? São coisas que dá para fazer aqui dentro do próprio Looker que posso até mostrar em vídeos futuros depois. E é isso. Né? E também destacar a grande ajuda do ChatGPT, né, que me ajudou bastante a chegar nesses códigos. Basicamente eu fui dando instruções a ele sobre o que eu queria e foi muito fácil de testar. Né? Basicamente ele me dava lá o código e aí eu ia testando e ia vendo necessidade de ajustes. Aí troquei várias ideias até chegar nos resultados. Então facilitou muito o meu trabalho essa questão do ChatGPT e, obviamente, fazer isso aqui na prática ajuda você a entender, né, toda a lógica, tudo que precisa. O ChatGPT também explicando, né, tudo que era feito. Então isso ajudou bastante também. E é isso, né? A gente aprende isso na prática. Fiz um curso, mas realmente a prática é bem mais interessante para você aprender e desenvolver seus conhecimentos. Então é isso, né? Só mostrando aqui o que eu fiz. O ideal é matar a cobra e mostrar a vara. Então tá tudo demonstrado aqui agora, nesse segundo vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, normalmente você entrar em contato. E aguardem aí novos vídeos depois, quem sabe. Valeu!